A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje, 30 de março. Hoje ouviremos a conclusão da mensagem sobre o culto doutrinário. Nessa oportunidade também você ouvirá o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre o tema Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Antes, porém, desejamos orar pelo nosso país. Estamos vivendo um momento dramático. Esse momento é cruciante para que a paz reine nesta nação. E eu convido você agora, onde está, curvar a sua fronte e junto clamarmos a Deus, levantarmos um clamor por nossa pátria. Pai, queremos nessa oportunidade te agradecer por este dia, quando mais uma vez abrimos o nosso coração para recebermos a tua palavra. E agora queremos também te pedir uma bênção sobre toda a nação, para que reine a paz, para que, ó Deus, nós possamos ver este país superando toda essa crise econômica, toda essa crise sanitária. Ó Deus, tem misericórdia das famílias enlutadas, tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão sofrendo, infectados por essa doença. Que reine a paz, desde o presidente da República, aos senhores ministros, governadores e prefeitos e a todo cidadão que ama esta nação. Nós te pedimos agradecidos tudo isto, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é o livro dos livros, a biblioteca do Espírito Santo. O livro inspirado por Deus e escrito por homens santos de Deus. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso na história, depois da invenção da imprensa por Johannes Gutenberg na Alemanha em 1450. É o livro mais publicado da história. Já são mais de 4 bilhões de exemplares da Bíblia editados, levando a mensagem da esperança da salvação aos perdidos. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus que não pode falhar. Esta palavra é viva, esta palavra é poderosa. Esta palavra de Deus, ela consiste no fato de que há uma harmonia plena, mesmo na diversidade. São mais de 40 escritores, em 1.600 anos, para compor de Gênesis a Apocalipse. Não há sequer uma contradição. Há uma plena harmonia em todo o seu conteúdo. Não precisa fazer um upgrade, uma atualização, porque é a verdade que não caduca, é a verdade eterna de Deus. O centro da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. O Velho Testamento aponta para o seu nascimento. O Novo Testamento descreve a sua encarnação, a sua obra redentora, sua morte e sua ressurreição. E promete a sua segunda gloriosa vinda para buscar a sua igreja. As profecias se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir, literal e plenamente. Este livro é a própria voz de Deus ao seu coração.
Essa é a missiva do Espírito Santo, e Ele usa a mim, usa você que está sentado. Não importa se você é uma pessoa que fala um português errado, se você não tem curso, se você não é uma pessoa letrada, se você não tem, eu não estou fazendo aqui apologia que você não estude, estude, se forme e seja graduado, mas estou mostrando que na obra de Deus, Ele escolhe. Aliás, Jesus disse, Deus escolheu as coisas fracas, as desprezíveis, as que não são, para envergonhar aquelas que são. Graças te dou, ó Pai. E meus irmãos, vocês talvez pensem que, eu não tenho condições de sequer falar, eu não sou uma pessoa preparada, mas no mínimo você pode dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Foi isso que os apóstolos fizeram, foi isso que Filipe fez lá com o eunuco da rainha de Candace, que descia de Jerusalém, tinha de subir a adorar. Era um homem religioso, mas ele precisava de nascer de novo. Como Nicodemos, era doutor da lei, precisava de nascer de novo. Então, meus irmãos, esse Saulo de Tarso, que no capítulo 7, versículos 55 em diante, até o capítulo 8, versículo 1, que era um perseguidor, que era um terror para os cristãos, aprisionava, martirizava, açoitava, consentiu na morte de um servo de Deus chamado Estevão. Esse homem um dia ia a caminho de Damasco. Eu falei isso aqui rapidinho, só estou lembrando. E ele ia com a carta para prender os cristãos, para açoitá-los e matá-los. Mas nos diz a palavra de Deus que em meio àquela trajetória, o Senhor se apresentou a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti recalcitrares contra os aguilhões. Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, a quem tu persegue. E nos diz a palavra que ele orientou. Naquela hora ele caiu do animal, ficou cego, e já tinha preparado Ananias para que falasse para o apóstolo Paulo acerca do evangelho, que ele não conhecia. Era um homem culto, era um homem preparado, aprender aos pés de Gamaliel, um PhD da época, mas que precisava de ser quebrantado, ser humilhado, se humilhar, melhor diria, ir para os pés do Senhor Jesus e reconhecer que tudo aquilo que ele tinha feito, como ele diz lá mais tarde, para mim era como esterco, comparado a esterco. Todo o conhecimento, toda aquela cultura que ele tinha do judaísmo. E diz a palavra que quando Ananias falou para este homem, no capítulo 9, versículos 4 a 6, nós estamos estudando esses versículos, irmãos, desculpem, para mostrar que em todas as páginas do livro de Atos, você vê a ação atuante, a eficácia do Espírito Santo que veio para ficar na igreja. No capítulo 9, versículos 4 a 6. Capítulo 9, versículos 4 a 6. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E aí vocês conhecem o resto da história, conforme nós vemos já no capítulo 6, versículos 10 a 19, que Ananias, quando recebeu ordem do Senhor para que ele fosse até onde estava aquele homem, ou quando recebesse aqueles que o haviam de procurá-lo, ele não hesitasse, ele não temesse, ainda que fosse aquele terrorista chamado Saulo, ainda que fosse aquele homem que era arqui-inimigo do evangelho, que matara, que perseguira, que inclusive tinha consentido na morte de Estevão por apedrejamento. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor.
E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que o invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra. Continuando, levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E lhe disse: mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Deus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Todas as partes que você vê conclusiva da igreja, de alguns discípulos, de evangelistas, de missionário, em todo o livro de Atos, termina assim. Termina com essa expressão, referindo-me aqui a Saulo, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. A gente tem um entendimento muito, às vezes, deturpado sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que acham que estar cheio do Espírito Santo é profetizar, é falar em línguas estranhas, é dar pinote de todo tamanho, é sair dando revelações e mais revelações, e dom disso e dom daquilo. Não, irmãos, isso são manifestações do Espírito Santo. Mas estar cheio do Espírito Santo, segundo o pastor Paulo Ruiz Garcia, que vai estar pregando, se Deus assim nos permitir, esse ano no aniversário da nossa igreja, o Jubileu de Ouro, e uma vez ele pregando aqui, ele disse: vocês precisam entender o que é estar cheio do Espírito Santo. Nunca mais eu esqueci disso. Quando você vai aprender a dirigir, você fica cheio de perna. A hora de você acelerar, a hora de você botar em ponto morto, você fica todo embaralhado, é meio confuso. As primeiras aulas que você tem quando está na escola automotiva é essa, você fica meio, às vezes se atrapalha, faz uma coisa errada, diz: espera aí. Ele disse: agora quando você aprende, quando você se torna um motorista habilitado, você pega o seu carro, você liga o motor do carro, você sai, não tem preocupação nenhuma. Você, na hora de você acelerar, na hora de você frear, na hora de você passar a marcha, na hora de você reduzir a velocidade, tudo você faz automaticamente, porque a mente, ela foi já preparada para aquilo. E aí o Paulo Ruiz Garcia, ele diz: assim são aqueles que se tornam cheios do Espírito Santo. Sabe até onde ir, ou aonde não deve ir, por que não deve fazer, tudo. Ele tem o controle do Espírito Santo sobre a sua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Foi uma ilustração apenas que eu estou trazendo, aliás, não é minha, é do pastor Paulo Ruiz Garcia. E aí, meus irmãos, aqui no livro de Atos, no capítulo 9, versículos 10 a 19, é onde nós lemos aqui para vocês, depois de Ananias falar para ele, nos versículos que eu li, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e vejas e sejas cheio do Espírito Santo. E logo que lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado, como Filipe batizou o eunuco. Ele foi batizado, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco.
até o verso 19. Então aqui começa o ministério do apóstolo São Paulo. Lembra-se que eu tenho falado aqui para vocês, quando falamos sobre a doutrina dos Atos dos Apóstolos, falamos que Pedro foi o apóstolo enviado aos judeus, e Paulo foi o apóstolo levantado aos gentios, que aliás no começo ele começou a falar para os judeus, mas como ele se viu rejeitado, porque lá em Romanos capítulo 1 nos diz que primeiro o judeu, depois os gregos ou gentios. Então Paulo foi esse homem levantado para evangelizar os judeus, para falar de Jesus aos judeus, mas esses já que o rejeitaram, ele fala lá adiante que uma porta se me abriu para eu estar voltado para os gentios. E então aqui começa o ministério deste homem, cheio do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, esse apóstolo para mim, ele foi o mega apóstolo, hiper apóstolo. Jamais foi levantado um homem como este. Depois de Jesus, o apóstolo São Paulo. Somente ele teve autoridade para dizer isso que eu vou afirmar. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Somente ele. Eu quero que você me mostre, você que está em casa, me mostre outro que chegou a fazer suas essas palavras do apóstolo São Paulo. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele estava cheio do Espírito Santo. E esse homem realizou um ministério gigante. Um ministério, meus irmãos, polivalente, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Numa das nossas viagens, nós tivemos em Corinto, visitamos as 7 igrejas lá do Apocalipse, estivemos na cidade de Corinto mesmo, e eu fiquei impressionado com o que nós vimos. O apóstolo Paulo sair de Jerusalém e realizar viagens intercontinentais, numa época que não tinha carro movido a gasolina, não tinha carro movido a álcool, não tinha avião, não havia nada disso. Esse homem andou e atravessou continentes, vezes de barco, outras vezes montado num camelo, ou num jumento, ou num cavalo. Ele realizou um grande ministério, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Enquanto a gente viajava, eu dizia, meu Deus, como eu estou longe de chegar aos pés de um homem como o apóstolo São Paulo. Como eu estou distante. Como esse homem foi um batalhador. Como esse homem foi. Por isso que o Senhor disse através de Ananias: vai, porque eu tenho feito dele uma bênção, e vou mostrar o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Era assim, irmãos, que a igreja naqueles dias estava vivendo. Era assim que os apóstolos estavam vivendo. Era assim que o Espírito Santo realizava a obra missiológica. Por isso que nós denominamos Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja, Atos missiológicos do Espírito Santo, que é o que nós estamos vendo. Então não há como que você contestar. Atos capítulo 9, versículo 31, prestem atenção a essa expressão, que eu acho profunda isso aqui. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Era assim que a igreja vivia. Era assim que o Espírito Santo, nessa ação missiológica, atuava de forma que a eficácia do Espírito Santo era notória, era pública, era palpável. Eles não estavam seguindo normas, eles não estavam seguindo regras, eles não estavam habitolados à tradição. Era o Espírito Santo quem dava a direção, era o Espírito Santo quem guiava-os. Quando nós falamos aqui sobre
Atos da igreja, eu mostrei para vocês que a igreja até o 3º século, ela estava realmente ela estava alinhada com a palavra. Depois do 3º século ela começou a se distanciar. Depois de Constantino, aí foi se distanciando, até chegar ao ponto da gente ter falado aqui amplamente sobre os dogmas, sobre a tradição, né? Sobre as indulgências. Eu falei tudo isso, vocês devem estar lembrados. Aqui não, era o Espírito Santo que norteava, dava realmente o rumo, a direção que a igreja deveria tomar e seguir. Então começa a ver os frutos, o Espírito Santo começa a apresentar os frutos. No capítulo 10 de Atos, eu vou ter que correr um pouquinho, pelo menos para a gente adiantar aqui o estudo. Atos capítulo 10, vocês conhecem a história de Cornélio, que na sua biografia, ele não passava de um religioso, embora tivesse essas qualidades que nem todo crente hoje tem. Nem todo cristão evangélico tem ou pode se comparar à biografia desse homem aqui. Presta atenção. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, era gentil, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, embora não conhecesse a Deus. Ele não passava de um homem religioso, que estava em busca de salvação, que precisava de alguém ir até ele, e Deus levantou Pedro, naquela visão que todos vocês conhecem, sabem, e lá no capítulo 10, no versículo mais adiante desse mesmo capítulo, 19, versículo 19, nós vamos ver Pedro, quando teve aquela visão de um lençol branco com vários quadrúpedes, répteis, animais descendo até ele, diz: olha, mata e come. Senhor, eu não vou comer coisas imundas, coisas... O que Deus purificou, Pedro, não julgue, não considere imundo. E diz aí no verso 19, e pensando Pedro naquela visão que tivera, disse-lhe o Espírito: eis aí 3 varões que te buscam. O Espírito Santo guiava, o Espírito Santo movia, o Espírito Santo estava realmente movendo as águas, o vento estava soprando, o Espírito, o Paráclito de Deus, o pneuma de Deus estava saindo, tinha saído de Jerusalém, Judéia, Samaria, tinha chegado a Galiléia e agora estava até ali onde estava aquele homem. E no versículo 37 e 38 do mesmo capítulo, nos diz o texto: esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus o Nazareno, de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós vemos aqui, irmãos, versos ainda 44 a 48, para a gente concluir, sobre a ação, a eficácia, a evidência da atuação do Espírito Santo na vida daquela igreja, como ação missiológica, missões transculturais, missões que deixaram as 4 paredes, as muralhas de Jerusalém, romperam, foram até Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra. No capítulo 40, nos versículos 44 a 48, pasmem, que vocês vão ver o que aconteceu com este homem. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu, olha a expressão, o verbo cair, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre eles, os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus.
em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Eu falei para vocês que o Espírito Santo está em todas as entrelinhas, em todos os atos, em todos os fatos, em todos os acontecimentos, em todas as histórias que realmente foram sendo registradas. E era, como nós afirmamos, a ação missiológica do Espírito Santo. Vamos terminar com o capítulo 11, versículos 12 e 15. E a gente está apenas citando essas partes principais para que vocês percebam, observem que o Espírito Santo estava presente em todas as situações. Capítulo 11, versículo 12. E disse-me o Espírito que falasse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele varão. Versículo 12 e o versículo 15 agora. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Eu acredito, meus irmãos, que se você estiver lendo o livro de Atos, não como você lia antigamente, com essa visão, Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja e Atos missiológicos, você vai ter uma compreensão da razão de ser da existência da igreja, a qual o Espírito Santo veio para a igreja, está com a igreja e está na igreja. Uma igreja sem o Espírito Santo, meus irmãos, sem crer na obra, na ação, na eficácia, na atuação do Espírito Santo, ela está morta. Lembra-se que Jesus falou, João 14, 26, e o Espírito que eu enviarei da parte de meu Pai, Ele vos fará lembrar e vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho falado. Então, meus irmãos, meu tempo foi embora. Mas a gente vai ficar aqui no capítulo 11, a gente tem algumas coisas para apresentar. Depois, algumas experiências que vocês vão ver, mesmo na hora mais cruciante, na hora mais difícil, na hora mais, podemos dizer, mais difícil, essa seria a expressão, o Espírito Santo esteve presente para consolar, para fortalecer, para levantar os que estavam de ânimo enfraquecidos, para dizer que eles não baixassem a cabeça, que eles não desanimassem. O próprio Jesus disse, o Espírito Santo estará convosco, estará em vós, habitará em vós. Eu pergunto a você que está em casa, você já tem recebido, você já tem experimentado, você já sentiu a necessidade de estar cheia ou cheio do Espírito Santo de Deus? Ou você está conformado de ser um mero espectador de culto, um mero religioso, um mero frequentador de igreja? Está habituado a subir ao templo, Eu mostrei para vocês que Filipe, quando falou ao eunuco que vinha de Candace, ele era um homem religioso. Falei para vocês agora há pouco que ele precisava de conhecer Jesus. E quando ele ouviu falar, ele abriu o coração, foi batizado. Vocês estão lembrados também que citei aqui o próprio exemplo do apóstolo Paulo, que era um homem extremamente rigoroso, zeloso, mas precisava de conhecer a Jesus. O próprio Cornélio também. E esses homens todos, quando foram visitados pela palavra, eles ficaram cheios do Espírito Santo. O próprio Estevão, quando estava se ultimando, cheio do Espírito Santo. E eu pergunto, você está cheio do Espírito Santo? Você sente a necessidade de estar cheio do Espírito Santo? Não estou falando de você estar tendo revelação, visão, e aquela coisa, aquela empolgação profetada. Não estou falando isso. Estou falando de você ter o controle do Espírito Santo sobre a sua vida. Não é outra coisa senão você estar cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, repito, concluindo, veio para ficar na igreja, com a igreja e na igreja. Espero que você, telespectador, tenha sido bastante edificado. Nós vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem para amanhã, se Deus assim nos permitir. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Shalom, até amanhã.